Alexandre de Moraes, no Tribunal Superior Eleitoral, Eduardo Tacaliferro Marco acusou o ministro de ter feito uma perseguição à direita para que as eleições de 2022 resultassem conforme o ideal dele. Alexandre de Moraes, no Tribunal Superior Eleitoral, Eduardo Tacaliferro Marco acusou o ministro de ter feito uma perseguição à direita para que as eleições de 2022 resultassem conforme o ideal dele. Taliaferro deu a declaração durante sua participação por vídeo de uma audiência pública ontem na Subcomissão Especial sobre o Combate à Censura da Câmara dos Deputados. Taliaferro ainda chamou Moraes de psicopata e o acusou de ter cometido e continuar cometendo crimes. Além disso, o ex-assessor do TSE disse que durante a gestão de Moraes no Tribunal Eleitoral, plataformas digitais foram ameaçadas pela Corte para que derrubassem perfis no período eleitoral e que havia um mutirão de perseguição à direita no tribunal. Taliaferro também acusou o STF de promover censura no Brasil e disse que isso tem reprimido constantemente, de forma brutal, a direita, dando somente liberdade e palavra à esquerda. Novidade para 0 pessoas, né, Firmino? Assim, existiu, assim, a gente não sabia que era dessa forma, mas existiu uma perseguição ali ideológica a todo mundo que se declarasse pró-direita em 2022. E isso a gente fala de comportamento no digital, né? Então você tem ali toda a bancada digital, a perseguição daqueles artistas para que todo mundo... O que é uma bancada digital? Me explica, porque eu sou velho. O grupo dos perfis de fofoca ali, né? Que é como a grande massa da população hoje consome notícia. Através de... Virgínia. Exatamente. Quem é Virgínia? Eu nem sei quem é Virgínia. É a maior blogueira do Brasil. É. A Virgínia parou. Não é mais o Felipe Neto? Não, a Virgínia falou, o país parou. Virgínia, fala deu. E corre essa lenda urbana que Virgínia é de direita, viu? É? É. Eu só sei que ela chupou o microfone pensando que era canudo na CPI. Ela Foi fez assim, ela mesmo. pegou o microfone e disse, ah, não, é o microfone. E foi com roupa toda infantilizada, foi muito criticada. Pois é, ela foi usando rosa ou azul, eu não lembro. Era um moletom cinza, né? Ah, moletom cinza. Pois bem, agora, você veja bem. Agora sim, teve esse movimento para que as pessoas se declarassem. Por exemplo, esse final de semana, teve essas manifestações da esquerda aí, o pessoal que não postou, que não apoiou, que não... Enfim, eles vieram em cima, né, com esses perfis, né? Atacando essas pessoas. Então, assim, na minha cabeça, existia uma perseguição ideológica da mídia, da imprensa, né? E quem se colocasse a favor da direita era demonizado nesses perfis. Quando vem essa denúncia, assim, já é outra coisa. É uma coisa completamente diferente, né? Porque, para mim, até aquele momento, o que havia sido feito era uma perseguição ideológica em rede social. Você sabe que eu costumo dizer o seguinte, as eleições para presidente de 2022... Eu nunca falei isso aqui no canal do Metrópolis. Então eu vou falar pela primeira vez, mas isso é uma coisa que eu falo sempre que eu posso. Independentemente de discussão de urna, Firmino. Eu não sou técnico, eu não tenho conhecimento em mecatrônica, eletrônica, sabe, ajuste de sistema, sei lá como é que fala isso. Eu não tenho formação nenhuma para dizer se a urna eletrônica ela é confiável ou não. Então eu nem chego no ponto da urna. Eu paro muito antes desse ponto. Mas eu afirmo com convicção de que a eleição de 2022 foi fraudada. Foi ilegal. Houve fraude eleitoral em 2022. Tanto é que as pessoas que são condenadas ou são processadas
por tentativa de golpe de Estado, e o artigo 359L do Código Penal diz o que é o crime de golpe de Estado. É tentar, mediante violência ou grave ameaça, depor governo legitimamente eleito. Esse é o texto, exatamente esse é o texto do artigo 359L do Código Penal, que fala do golpe de Estado. Tentar, mediante violência ou grave ameaça, depor governo legitimamente eleito. Legitimamente vem do latim legítimos. Legítimos é de acordo com a legem. A legem é o conjunto da lex, o conjunto das leis. Lex é lei. Por quê? Porque vem do verbo legere. Lex é aquilo que pode ser lido porque foi escrito antes. Então, legítimo é aquilo que está de acordo com a lei escrita. E a lei escrita brasileira, que é a Lei Eleitoral de 1997, diz no artigo 105 que o TSE só pode fazer resolução eleitoral, só pode fazer resolução da lei eleitoral até o prazo máximo de 5 de março do ano da eleição. Então ele tem até o dia 5 de março para fazer todas as resoluções eleitorais. Isso que é legítimo. É legítimo porque está de acordo com as leis eleitorais, e a lei eleitoral diz no artigo 5º da lei de 97 que o TSE só pode fazer resolução até o dia 5 de março. E a eleição de 2022, ela foi regulada, em especial no segundo turno, em especial as redes sociais que tiveram que derrubar perfis de direita. Ela foi regulada com base na resolução de 20 de outubro do ano da eleição. Então, enquanto o TSE não me provar que 20 de outubro de 2022 veio antes de 5 de março de 2022, o governo que aqui está não é legítimo, porque não foi eleito de acordo com a legem, que é o conjunto de lex, que é a lei que pode ser lida porque está escrita, porque está escrito que o TSE só pode fazer resolução até o dia 5 de março. E essa eleição de 2022, ela foi regida pela resolução de 20 de outubro, que é ilegal, porque está escrito na lei, dia 5 de março. Eu estou desatualizado? 5 de março agora vem depois de 20 de outubro? Então, só por isso eu digo que esta eleição de 2022 não foi legítima. Não foi legítima. E sabe o que é mais desgraçado, no meu ponto de vista, de conhecedor da lei? Eu nem me insiro na qualidade jurista. Eu me insiro na qualidade de sujeito alfabetizado que sabe ler e escrever. Se 20 de outubro veio depois de 5 de março, esse governo não é legítimo. Mas o STF não tem, nem o Fux teve naquele seu voto bonito, etc. e tal. E depois eu lhe conto, que não me interessa colocar isso no ar, né? A equipe que fez toda a pesquisa, fundamentou em doutrina do voto do Fux, ninguém sequer teve a hombridade de tocar nesse ponto, de que não pode haver golpe de Estado porque não houve legitimidade na eleição. Agora, o que eu estou te dando aqui, para você comentar, Firmino, é muito claro. A lei diz, o TSE pode fazer resolução até o dia 5 de março. A eleição foi feita com base numa resolução de 20 de outubro. Você, como uma pessoa fora da área do direito, você consegue entender que não é legítima uma eleição dessa, não? Sigo, eu acho que eles pegam o que serve para a narrativa que eles querem contar. Né? Eu acho que uma das coisas que mais me ofende enquanto cidadão são aqueles jantares que são oferecidos, que você tem o executivo, o judiciário, o legislativo ali, né? Então, geralmente, você tem o presidente da Câmara e do Senado ali, aí você tem alguns ministros do STF. E o que é pior, tem o PGR junto. Tem o PGR. E vale lembrar que a Lava Jato foi aniquilada porque se dizia que o Moro tinha amizade com o Ministério Público. O PGR é o Ministério Público da União. Então, se a Lava Jato foi aniquilada pela amizade do Moro com o Sérgio, com o Ministério Público, o que se dizer, então, da amizade dos ministros do Supremo com o PGR? E aí também tem o Alckmin, então você tem todos os poderes ali. Aí aquela coisa assim, o dia do negócio lá do Elon Musk, do Twitter, lá do X, eles jantam. Quando tem um problema, eles jantam. Eu, enquanto população,
eu me sinto atacado, eu me sinto desrespeitado, porque a gente aprende na escola aquela coisa que o legislativo tem uma função, que o judiciário executivo tem uma função, e que esses três poderes são divididos de modo que um não interfira no outro, né, para não ficar tudo na mão de uma pessoa, como é numa monarquia, que você tem um rei, por exemplo, que define tudo. Então você divide em poderes para que essas funções sejam respeitadas. E quando você bota para jantar, aquilo é publicado, aquilo é divulgado, para mim aquilo é vergonhoso. Para mim aquilo ali eles tinham que fazer escondido caso fizessem. Eles tinham que ter vergonha. Até porque, gente, não precisa ter três poderes, concorda? Porque se eu vou ter um rei que vai decidir tudo, vamos ter uma monarquia então. Não tem mais uma necessidade de um custo, de um legislativo, de um judiciário e de um executivo, se você vai unir os três para tomar uma decisão única, é melhor então a gente ter uma monarquia. A democracia, ela perde o sentido. Porque para que eu vou dividir? Não tem sentido você dividir. Exato. Isso tá. Para quem lê a obra de Montesquieu no original, no francês original, você vê que ele adapta umas palavras da primeira para a segunda edição, mas a ideia do Montesquieu da separação de poderes, ela é muito direta tanto na primeira quanto na segunda edição. Reparte-se o poder do Estado porque aquele que detém o poder, ele tem o hábito de testar o poder até o seu limite. E o que o Alexandre de Moraes tem feito no STF, e o STF tem feito através do Alexandre de Moraes, é cada vez mais chegar aos limites do poder e, diante a passividade interessada do Congresso, ele vai extrapolando limites. E cada vez que você extrapola o limite e não encontra um freio e um contrapeso, você vai aumentando o seu poder até que você encontre o poder absoluto e você cai totalmente para fora de um terreno, você cai num abismo que te leva a se divorciar do terreno da república, que te leva a se divorciar do terreno da democracia. E o que parece a mim é que nós temos hoje, de fato, um povo brasileiro que paga impostos para manter um Congresso que não vale porcaria nenhuma. Porque eles não se dão ao respeito de dizer, olha, nós somos o poder legislativo. O poder legislativo não é só o que faz a lei, o que altera a lei ou o que revoga a lei, mas que é o dono da matéria legislativa. E o STF, ele passa por cima de tudo isso com uma tranquilidade tal que ontem mesmo o Supremo chegou a decidir sobre limitar os poderes que o Congresso tem numa CPMI. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.